sobre diálogo competitivo. Aí, me permita, Rui, fazer aqui 3 perguntas sobre diálogo competitivo e se ficar muito grande, a gente pode parar e desmembrar. Mas a primeira é a seguinte: o artigo 76, ele tornou a responsabilidade do contratado objetiva e sem possibilidade de limitação. É isso mesmo? Outra pergunta é a seguinte: o diálogo competitivo poderia desembocar em uma contratação direta? E aí, logo em seguida, a outra pergunta também, com o mesmo contexto, é a seguinte: o fato de a lei das estatais não ter previsto a figura do diálogo competitivo as impede de utilizar a modalidade? O diálogo seria um processo de RFI, RFQ, RFP? E, por último, também sobre a questão do levantamento de riscos, né? O gestor público deve avaliar o mercado num eventual diálogo competitivo. Eu não sei se ficou muita coisa para responder, mas eu achei que fez sentido colocar nesse bloco. E se você quiser, eu vou repetindo aqui ponto por ponto para seus inputs. Tá, vamos lá. O segundo ponto, que é a questão da contratação direta, não. O diálogo competitivo não vira uma hipótese de contratação direta. Ele é uma modalidade de licitação e vai ter que virar uma licitação para aquilo. A licitação de contratação direta é encomenda tecnológica. Eu não sou um especialista em ETEC, muito pelo contrário. Mas o TCU tem colegas que estão trabalhando com esse assunto e podem depois falar um pouco, eu posso dar contato para vocês, enfim, com relação ao ETEC. Mas o essencial do ETEC é que ela se presta a ser pedacinhos, vamos dizer assim. Vamos pensar o seguinte: olha, eu preciso construir um submarino. E aí eu preciso de uma tecnologia muito boa para fazer um periscópio do meu submarino. Eu vou fazer uma ETEC para esse periscópio aqui, que vai ser um periscópio que não precisa nem ser levantado. Daqui de baixo eu consigo enxergar o que está lá em cima sem problema nenhum. Eu vou fazer uma ETEC não para construir o submarino, mas eu vou fazer uma ETEC para eu ter esse periscópio maravilhoso que eu quero ter. E aí a ETEC, sim, ela é uma situação de contratação direta. O diálogo competitivo, não. O diálogo competitivo, ele já pensa numa solução do submarino, vamos dizer assim, ele pensa no todo e fala: olha, para fazer submarino, eu posso fazer uma propulsão assim, 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 eu posso ter, enfim, soluções antagônicas para aquilo ali, mas que vão dar um resultado que é o resultado esperado, né? Então, pegando aqui um exemplo de engenharia, olha, eu posso fazer a estrutura toda em metal, ou eu posso fazer a estrutura com metal e concreto. As duas vão dar o mesmo resultado que eu quero. Qual a vantagem de fazer uma ou outra? Eu vou dialogar com o mercado para encontrar uma solução para isso. Então, e aí, uma vez que eu identifiquei qual que é a melhor maneira, eu vou, então, licitar esse negócio que eu gostaria. A 13303 realmente não previu o diálogo competitivo. Não tem nada parecido lá, mas ela tem uma figura, que eu não lembro o nome agora certinho, que é a figura de uma contratação de um parceiro. Então, tem uma figura de parceria prevista lá na 13303, que ela acaba sendo uma mistura aqui daquela questão do contrato lá que gera receita, com uma... Enfim, é difícil escrever, mas é a situação em que a estatal ela consegue contratar um parceiro para ela e meio que dividir riscos com esse parceiro. Então, isso é uma inovação que tem na 13303, que não tem na 8666, mas que eu acho que tem a ver com a natureza de quem está contratando. Uma estatal dificilmente estaria diante de uma situação dessa de ter que fazer um diálogo competitivo, mas ela está muito próxima da necessidade de fazer uma parceria com alguém de mercado. Então, de novo, a gente vai, por exemplo, das nossas estatais aqui de TI, né? Mas a gente pode pegar a Petrobras também como exemplo. A Petrobras vai fazer uma coisa que vale a pena ela ter uma parceria muito forte com alguém que tem uma atuação no mercado de petróleo e gás, então ela vai fazer uma parceria com esse futuro parceiro lá, vamos dizer assim. Tá? Levantamento de riscos, que foi a última pergunta aí. O levantamento de risco ele tem que ser feito sempre. Sempre, não tem como ser deixado de lado. No caso do diálogo competitivo, eu diria que ele é um pouco mais necessário do que numa contratação para comprar papel A4. Né? O risco de uma contratação, nada contra papel A4.
mas o risco de dar errado uma contratação de papel A4 é muito pequeno. O risco de uma contratação que eu estou colocando um diálogo competitivo no meio do caminho é muito maior. E a primeira colocação, que foi a questão da responsabilidade objetiva do contratado, sim, aí eu não tenho formação jurídica para fazer uma interpretação muito detalhada, mas pelo que tem hoje na norma, seria sim responsabilidade objetiva do contratado. Tá ok. Eu queria até aproveitar nessa última fala que você fez, ainda sobre diálogo competitivo, a gente também não quer esgotar o tempo só em falando de diálogo competitivo, tem muito mais outros tópicos, né, para a gente explorar, mas aqui a pergunta é a seguinte: o gestor pode selecionar com quem ele quer debater as soluções para seu projeto? Ele pode restringir? Como é que deve ser feita a publicização da intenção de fazer um debate com o mercado sobre determinada compra que ele pode fazer? E qual o acesso da imprensa no acompanhamento disso? Tá, boa. Nada disso tem ainda positivado. Provavelmente o que vai acontecer, quando começarem a acontecer os primeiros, a gente vai começar a discutir esse tema. O que eu diria que a gente tem como referência hoje e que ajuda nisso? Primeira coisa, um dos princípios básicos da administração pública é transparência. Então, a divulgação tem que ser a mais ampla possível e a restrição de um eventual competidor, ela tem que ser justificada. Eu, como gestor público, não posso falar, eu não quero que o Diogo participe com a empresa dele porque eu não gosto do Diogo. Ou porque eu acho que o Diogo não vai ter condição de me atender. Ou porque eu acho que o preço que ele vai ofertar é muito alto. Nada disso justifica. A eventual exclusão de alguém do diálogo competitivo olha, está demonstrado que ele não tem capacidade de fazer isso. Ele não tem capacidade operacional, por exemplo. Ele é uma empresa muito pequena e eu preciso que tenha investimento elevado. Ou não, ele não tem expertise nesse assunto. Ele cuida de um determinado tema e eu estou contratando uma coisa completamente especializada. Ele só desenvolve aqui, por exemplo, ele desenvolve sistemas administrativos básicos para a área comercial. E eu estou contratando uma solução que envolve inteligência artificial para a área médica. Olha, sinto muito, Diogo, eu não posso colocar você nesse diálogo porque a sua empresa não tem condição de competir no mesmo nível que as outras que eu estou contratando. Mas isso tem que estar muito claro e tem que ser dado transparência o tempo todo. A questão da imprensa participar, eu estenderia um pouco mais. Eu não acho que é só a imprensa, não. É a sociedade como um todo. Esses atos têm que estar sempre divulgados com total transparência. Lógico que reservado ali aquilo que seja eventualmente segredo de Estado, segurança nacional, esse tipo de coisa que aí tem que ser restrito mesmo, e informações de cunho pessoal que também não vão poder estar ali expostas. Mas então isso tudo vai ser coisa que vai ser construída quando começar a acontecer.